Olá, amigo Amante Esporte Motor. Estamos aqui mais uma vez com mais uma entrevista do Congresso Brasil Motor. Sejam bem-vindos. Sou Felipe Assunção, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Alexandre Ouro. E hoje a gente tem aqui um convidado bem especial, que é o Rodrigo Matar. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Congresso. E a gente espera aí ter algumas conclusões de um caso bem emblemático e, vamos dizer assim, que mudou bastante os rumos do automobilismo brasileiro, né? Então, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe, Alexandre, é uma honra estar aqui participando com vocês. Vamos lá, estou aberto aí às perguntas, a todas as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto, que eu acredito, pelo que vocês me passaram, é um dos assuntos, eu diria que um dos mais importantes, se não o mais importante da história do automobilismo mundial, mudou os rumos de muita coisa, infelizmente criou uma situação que acaba refletindo demais nos rumos do automobilismo no país. A los 12 segundos 8 milésimas de iniciar la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino de 1994, el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna se estrellaba con su auto y fallecía horas más tarde. Uno de los mejores pilotos del mundo, Ayrton Senna, ha muerto. Esta carrera pasará a la historia como una pesadilla. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Bom, para quem não conhece, acredito que todos conheçam, o Rodrigo Matar, ele é jornalista especializado em esporte a motor, né, no automobilismo, e ele é comentarista também esportivo. E, além disso, colunista do site Grande Prêmio, do UOL. Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje, para quem já vem acompanhando aí o Congresso, já vem acompanhando o título das nossas entrevistas, né, é a morte da Ayrton Senna. Então, Rodrigo, o que significa para você 1º de maio de 94? Rapaz, 1º de maio de 94 é uma lembrança que a gente não gostaria de ter. Um dos acontecimentos mais tristes da história do automobilismo, um dos mais tristes da história do esporte, um dos mais tristes da história desse país, só comparado, infelizmente, hoje, à tragédia de Medellín, que vitimou 71 pessoas, inclusive colegas meus de trabalho. A minha memória viva é estar acompanhando a corrida, como sempre fazia, 22 anos, estudante de jornalismo ainda, querendo trabalhar na profissão, sempre acompanhando o Galvão e o Reginaldo. Era o meu programa favorito do final de semana, era ver automobilismo. E, de repente, entrar nessa onda, como todo brasileiro entrou, fazer parte desse processo todo e ser impactado com a notícia que acho que muitos de nós não queríamos ouvir e que acabou sendo um divisor de águas para o automobilismo, para o Brasil e também para o Ayrton Senna, cuja figura de homem se tornou lenda, se tornou mito e está aí, até hoje lembrado, sempre vai ser lembrado. E é isso, acho que foi um dia triste para todos nós. Hoje a segurança na Fórmula 1 ela é muito eficiente, absurdamente eficiente. Não era assim há 22 anos atrás, né? Você acha que precisou ter a morte de um ídolo como o Senna para poder essa segurança ter melhorado tanto? Olha, veja bem, essa questão do Senna, ela foi apenas uma entre muitas que fizeram a Fórmula 1 mudar com o passar dos anos. Todo mundo sabe que nos anos 70 os carros eram muito mais inseguros do que eram em 94. Então, as estatísticas apontavam que de cada 25 pilotos que iniciavam uma temporada, 5 não voltavam. 6 não voltavam, você tinha traumas que os pilotos carregavam para o resto da vida, por estarem presentes em pistas inseguras e os companheiros de profissão morrendo, alguns degolados, outros por fogo, outros de forma absolutamente estúpida, como o Tom Price, que morreu com um extintor de incêndio batendo no seu capacete. Então existiram coisas que fizeram a Fórmula 1 evoluir com o passar dos anos. Em 94 ela estava já num patamar de segurança que a última morte antes do Ratzenberger e do Senna tinha sido do Ricardo Paletti 12 anos antes. Tinha sido o maior intervalo entre uma morte e as que aconteceram naquele fim de semana de Imola. E depois outro hiato enorme entre a morte do Senna e a do Gil Bianchi, que a gente pode acreditar sim a história do tratorzinho de Suzuka, embora ele tenha morrido no hospital, mas ela é em decorrência daquele acidente. Então foram 21 anos que se passaram. Quer dizer, 21 anos. Então, os intervalos estão aumentando
Mas evidentemente que depois daquilo, claro, houve uma grita por mais segurança, houve uma exigência maior, e realmente os carros que já eram seguros nos anos 90, você tinha a fibra de carbono e tudo para construção, aquela coisa do leve e rígido que o Colin Chapman sempre falava, você tornar um material mais leve, próximo da tecnologia aeroespacial, que era o que o Chapman dominava, mas ainda não tínhamos o carbono. Depois tivemos o carbono e os carros foram se tornando mais modernos e mais seguros, aí sim, com tudo isso, a Fórmula 1 realmente atingiu um patamar de segurança que você bem disse. É impressionante? Mas de vez em quando ela mostra que nós ainda somos humanos e que nós somos factíveis a falhas. Naquele fatídico fim de semana, houveram mais 2 acidentes, né? Teve o Rubinho nos treinos livres, que inclusive quebrou o nariz e tal. E o Roland Ratzenberger, que infelizmente faleceu no sábado, né? Existiu alguma correlação entre os 3 acidentes? Ou foi uma simples coincidência triste? Simples? Simples a gente não pode dizer que é simples. Eu te diria que foi um final de semana absolutamente negro. Sem nenhum, sabe, é duro ter que lembrar disso, porque a gente não quer ver o esporte que a gente ama perdendo pilotos e não quer ver os pilotos passando, correndo risco. Muita gente fala que aquele acidente do Rubens foi só o primeiro aviso. You've seen Rubens. He's all right. He's all right. He's shocked, of course, but he's all right. You talked to him? So, yes. Que quando aquele carro decola na zebra e bate no alambrado, que era um sinal de que muita coisa ruim ainda estava por vir. O Ayrton era um cara muito espiritualizado, a gente sabe disso, e ele parece que sentiu uma aura muito ruim. E quando bateu o Ratzenberger no segundo treino classificatório, aí eu acho que a cabeça dele meio que deu uma pirada. Eu acho que o Ayrton, ele fez aquilo por obrigação. Correr, ele não queria correr mesmo, não. 1º de maio. E se ele tivesse seguido o instinto dele, ele estava vivo aí ainda. Vai dizer? A gente não sabe. Ele externou isso, que não queria correr naquele? Externou. Ele falou para poucos, mas falou para Galisteu, que era a companheira dele, falou para o Frank. O Bernie Ecclestone, acho que ficou sabendo por alto, e acho que ele foi demovido da ideia, porque durante as conversas que foram travadas depois do treino classificatório, que ele se abriu com alguns jornalistas do seu círculo mais íntimo, Galvão, Reginaldo, enfim, ele teria dito que não queria correr, mas que faria em homenagem ao Ratzenberger. Ele já estava com tudo preparado, inclusive com a bandeira da Áustria no bolso do macacão, que ele tiraria e, ganhando a prova, que ele ainda não tinha ganho uma corrida naquele ano, ele faria uma homenagem ao Ratzenberger com a bandeira da Áustria. Seria a primeira vez que o Senna empunharia uma outra bandeira que não a bandeira brasileira para comemorar uma vitória. E faria isso em respeito e homenagem ao piloto morto na véspera. Mas o destino trágico os uniu. E então o Roland e o Ayrton são vítimas de um final de semana que a gente preferia que não tivesse acontecido, tivesse sido apagado, mas não. Não foi apagado, não será apagado, porque, como a gente já disse, marcou profundamente todos nós, e a gente ainda vai falar disso, eu tenho certeza, do que 20 anos depois, tanto tempo depois, acabou trazendo para a gente aqui. Essa entre-safra que a gente está vivendo, eu acho que isso tudo é consequência dessa ausência de uma referência.
O acidente do Roland Ratzenberger, a imagem mostra o carro todo destruído. Sim. Né? Todo destruído. Dá até para ver o piloto. Deu para ver. Tinha um rombo na lateral do carro. Exatamente. Um rombo na lateral. Existia na época diferenças entre a construção de um chassi de uma equipe pequena e uma equipe grande? Lógico que existia. Era mais seguro e menos seguro? Lógico que existia. Vou te explicar o que aconteceu. Esse projeto da Syntec era da BMW. Esse projeto era dos anos 1990. Esse carro ia correr em 1991, se não me engano, ou 90, não lembro bem o ano. E a BM ia entrar com uma equipe própria e encomendou ao Nick Wirth, que era um designer de uns 22, 23 anos, ele era muito jovem, esse projeto do carro. Esse projeto ficou pronto, ele estava dentro da especificação para a temporada 91, ok? E ficou lá engavetado porque a BM ela mudou de ideia com relação a fazer o carro de Fórmula 1 e ficou de fora. Apresentaram essa proposta de carro com uma escuderia chamada Bravo. Essa escuderia correria também na Fórmula 1, o Marc Genet, ou o Jorge Genet, um dos Genet seria um dos pilotos, acho que era o Jorge Genet. E era uma equipe espanhola, nada. Aí em 94, do nada, surge uma equipe chamada Syntec, sem tradição nenhuma, é diferente de uma Pacific, que estava estreando naquele mesmo ano, que tinha um passado na Fórmula 3000. Diferente da Tyrrell, que era uma equipe de tradição, diferente da Lotus, nem se fala, Ferrari, poxa. Nós estamos falando de coisas enormes, Arrows, que os donos eram gente do ramo. A Syntec não. E dizem que tinha o dedo do Max Mosley na história. É complicado você falar disso. Uma equipe que chega na Fórmula 1 sem ter tido nenhum respaldo, apenas do presidente da FIA, testa o carro, o Jack Brabham dá o aval porque o filho ia correr e vamos embora. E para ocupar o cockpit, porque a equipe tinha problema financeiro, bota um piloto que está disposto a pagar $500 mil por 6 provas, que era o Roland Ratzenberger. E a gente sabe que a equipe pequena não tem muito recurso para construir, faz o carro padrão, convencional, o máximo de recurso possível dentro da limitação, mas era mínimo comparado com uma Williams, uma Benetton, uma Ferrari, uma equipe de ponta da categoria. Então, acho que esse acidente explicitou falhas graves na construção do carro, especialmente na área do cockpit, porque quando bate, ele bate de frente e meio que de lado, do lado esquerdo. Como é que depois, quando o carro para, tem um rombo na lateral que você consegue enxergar o braço do piloto? E outra, a proteção de cabeça, que era inexistente, fez com que o Ratzenberger chocasse o capacete no muro da curva Villeneuve. O impacto foi tão forte que ele bateu de cabeça no muro. Você vê a cabeça dele pendendo para o lado, um claro sinal de que ele estava morto. Naquela hora, para mim, quando eu vi aquela cabeça pendida, eu falei, esse cara tá morto. Hoje existem os crash tests no cockpit. Não existia? Existia, mas aí eu não sei qual era a prerrogativa da FIA para aquela época, de você fazer o crash test e aprovar o carro para correr. Certo é que havia falhas, e outra falha que depois se soube foi que a asa dianteira se desprendeu. O piloto viu, mas continuou acelerando e o carro não fez, ele perdeu a sustentação na dianteira e ele tentou virar o volante para fazer a curva Villeneuve, que era uma curva de altíssima velocidade, e não fez. Eu acho que foi meio que por instinto que o Ratzenberger tentou fazer aquilo. E aí acabou traído pelo próprio instinto. Isso tudo é fração de segundos. Fração de segundos. O piloto às vezes não tem muito o que pensar, sabe? Quando você acredita que tem o domínio da máquina, e acho que o Ratzenberger achava que tinha o domínio da máquina, o piloto se sente todo poderoso. É natural, o piloto é muito egocêntrico nessa hora. O piloto quer ser o controlador absoluto da situação, não quer admitir para si mesmo que tem alguma coisa errada. Mas no caso dele tinha uma coisa muito errada, que tanto que ele, quando deve ter tentado fazer a curva, o carro não respondeu, ele foi reto e bateu. Lamentavelmente aconteceu aquilo. Mas fica evidente que aquele carro tinha problemas crônicos de segurança. E a gente viu, depois a aventura acabou. Meia temporada de 95, a Syntec já desaparecia. Quer dizer, foi uma equipe que nasceu sob o signo desses problemas, conviveu com uma tragédia, quase teve uma outra em Barcelona com o André Montermini, que quebrou a perna.
ou tornozelo, não lembro, mas sofreu uma fratura logo na corrida seguinte, foi o piloto contratado para substituir o Ratzenberger, e era uma equipe que dependia do dinheiro dos pilotos para poder competir. Talento ali, só o Joe Verstappen, mas o Joe Verstappen, quando entrou, foi por um acordo de tecnologia que a Syntec tinha assinado com a Benetton para ter o câmbio da Benetton, para tentar minimizar um pouco a falta de recursos que depois ficou latente, a equipe teve que encerrar as suas atividades no meio do campeonato de 95. E referente à morte do Senna, muita coisa também foi dita, né? Até hoje Sim. é muito oculto. Existem teorias e mais teorias que surgem até hoje, né? No início falaram ali de pressão dos pneus, falaram até de perda de consciência do Ayrton, que é o mais próximo do que pode ter realmente acontecido. Quebra da barra de direção. É a hipótese mais provável, porque ele era um carro, a Williams FW16 foi um carro de saída que o Senna não gostava. Ele sentia muita dificuldade para conduzir o carro. Ele conseguia ser rápido, mas ele não estava confortável. Era um carro muito arisco e tinha perdido toda a característica do FW15, porque naquele ano, vocês devem saber, tinha a mudança do regulamento que acabava com o controle de tração, não tinha mais a suspensão ativa, enfim. Todos aqueles recursos que faziam o que o Ayrton chamava do carro de outro planeta ser o carro de outro planeta não existiam mais. O talento estava voltando, ia ser de novo um diferencial. Só que aí ele viu, o carro era bom, mas ele falava assim, porra, logo na minha vez fizeram merda. Ele disse isso no Estoril. Ele estava andando rápido, mas ele via, logo na minha vez fizeram merda. Então, para tentar diminuir esse problema, eles acomodaram a situação, tentaram acomodar a situação, até fazer uma evolução do carro, que demora um pouco. Você trabalhar no quê? Qual era a deficiência? Ele não se sentia confortável no cockpit, então você reduz um pouco o diâmetro da coluna de direção para dar uma pega no volante e faz o Ayrton ficar mais confortável dentro do carro. O grande problema é que quando você faz uma coisa às pressas, é tudo meio na base do improviso, o improviso acabou falhando. E aí o improviso, provavelmente uma solda, alguma coisa ali mal feita. Foi feita lá no circuito? Ou Não, foi feito na Williams, foi feito no intervalo entre a prova de Aida e a prova de Imola. A equipe tem responsabilidade sobre essa modificação a pedido do Ayrton, foi um pedido dele, para que ele pudesse bater de frente com o Michael Schumacher, porque o domínio do alemão já estava incomodando. A cabeça do piloto, é o que eu falo, a questão do ego. Você está tomando 20-0 do Schumacher. O Schumacher com equipamento inferior, o Ayrton não estava admitindo isso. Então ele estava cego de vontade de ganhar do alemão. Óbvio, era tudo que a gente queria ver, era aquele duelo. Tudo que a gente queria ver. E o Michael estava ali para ser o antagonista do Ayrton. Ia ser outra vez a história Prost-Senna revivida com outro personagem. O brasileiro ia odiar o Schumacher, como odiava o Prost, e ia amar o Ayrton, como sempre amou o Ayrton. Óbvio. É a figura sempre que eu falo. O automobilismo tem a dicotomia do vilão e do herói. O Ayrton teve 3 vilões na carreira, pesados. Piquet, Prost e Mansell. Ia ter um quarto, Michael Schumacher. E aí o destino quis, e essa coluna de direção quis que não houvesse esse quarto confronto. Provavelmente o Ayrton venceria. Acho que em condições normais o Ayrton ainda era muito mais pronto que o Schumacher. Até porque descobriram que o Schumacher tinha algumas coisas erradas. As trapaças, a questão do filtro de gasolina, depois o fundo de madeira, que passava um pouco do limite. O Briatore era um sacana, né? O Briatore a gente sabe que era um grande sacana. Depois da história do Joe Verstappen, a gente ficou sabendo que eles tiravam o filtro de gasolina para o fluxo do combustível ser muito mais rápido. Era ali que eles ganhavam do Ayrton, ganharam do Ayrton em Interlagos, na parada de boxe. Né? Em Aida não foi preciso porque o Ayrton bateu na primeira volta, com o Larini e com o Mika Hakkinen. Mas no Brasil ficou muito claro. Eles não tinham condição normal, no primeiro stint o Ayrton fica na frente, quando para da primeira vez os dois juntos, o fluxo de combustível do Schumacher é mais rápido, o pit é mais rápido, e o Ayrton não entendeu. Cara, como é que ele sai da minha frente se ele entrou atrás? Se a parada da Williams tinha sido no padrão. E mesma coisa na segunda, quer dizer, na base da falcatrua eles foram
somando pontos no campeonato até o momento em que aconteceu o incêndio do carro do Verstappen. E aí a FIA, que já estava ligada na situação, aí a luz de alerta acendeu. Teve uma outra coisa que pouca gente sabe, mas em Imola, a Benetton e a Ferrari estavam com um controle de tração disfarçado. Então isso também depois foi descoberto. A Ferrari confessou que havia e documentou e pediu desculpa, mas a Benetton não. E depois teve uma punição muito mal explicada para o Schumacher, que ele tomou uma bandeira preta, não cumpriu a punição, acho que de 5 segundos, que era um stop and go, acabou desclassificado por não ter cumprido. Depois a FIA suspendeu o Schumacher por 2 corridas e mesmo assim ele acabou ganhando o campeonato. Mas ganhou por conta de tudo que aconteceu na primeira metade do Mundial. E digo, se não tem a morte do Senna, dificilmente o Schumacher teria sido campeão em 1994. O Damon Hill, com o mesmo carro, chegou até a última prova disputando o título. Sim, porque a Williams ela melhorou aquele carro. Porque aquele carro tinha condição de ser melhorado, tanto que, apesar do projeto ter saído falho, a Williams é campeã mundial de construtores em 94, com os pontos do Hill e com os pontos do David Coulthard. O Schumacher ele corria praticamente sozinho na Benetton. O Verstappen era um novato, afoito e tal, e o Leto era um zero à esquerda. O Leto tinha batido num teste, então ficou aquele revezamento do Leto com o Verstappen. O Leto não tinha a menor condição física de acompanhar, tanto que quando ele senta no carro do Schumacher é um vexame. Ele andou em Portugal e em Monza, nas provas que o Schumacher não correu e o Hill ganhou as 2. Foi um vexame completo. Aliás, acho que, se não me falha a memória, quem ganha em Portugal é o Coulthard. Mas isso, enfim, não vou aqui mais me... Enciclopédia ambulante. A gente esquece. A gente acaba esquecendo. O tempo faz a gente esquecer algumas coisas. Tô ficando velho, é uma merda. Quando a gente fala de Williams em 94, realmente o carro evoluiu muito. Visto pelos pilotos que acabaram... Teve o Mansell também, né? O Mansell também andou no carro. Até havia me esquecido do Mansell, que ganhou a última prova da temporada. Então também, olha só, os pontos que o Mansell conquistou também ajudaram. Mas continua o seu raciocínio. Estou falando assim, o Coulthard e Damon Hill. Isso daí não eram pilotos top. Não estava ali no top do Ayrton Senna. Não eram pilotos top. Schumacher, né? Mas o Mansell era, embora já estivesse um pouco mais velho. O Mansell era um piloto top de linha, mas era um cara que lutava contra as limitações físicas de ser um cara que não era um atleta como era o Ayrton e já estava meio fora de forma. O Mansell com 40... ele ficava desconfortável. Era o mesmo problema do Ayrton. Era o mesmo problema do Ayrton. Só que o Mansell ainda tinha aquele rasgo de talento que vocês viram que ganhou na Austrália, na última prova do campeonato. Você vê como é que são as coisas, né, na vida, né? Então o carro não era tão ruim, né? Se ele rivalizou com Benetton e Ferrari com controle de tração escondido, era um carro bom. Era um carro bom. Desde o início do ano já era um carro bom, mas tinha também do Senna tinha essa questão da coluna de direção que acabou sendo um baque profundo, né? Mas depois eles superaram esse projeto, melhoraram, fizeram a versão B do carro, o carro começou a andar, começou a ganhar corrida e aí fez com que a equipe ganhasse o campeonato e o Hill perdesse o título por 1 ponto, não só pela suspensão do Schumacher, porque também ele esteve à altura do desafio e ele teve provas que ele foi brilhante. No Japão, por exemplo, que ele ganhou embaixo de chuva, o Hill foi simplesmente brilhante. Foi talvez a maior vitória da carreira dele. Mas, enfim, é um daqueles mistérios insondáveis do automobilismo, de um piloto que não tinha brilho algum, ainda conseguiu brigar por um título e depois ainda seria campeão mundial, porque vocês veem que a Williams ela soube dar a volta por cima e ela tinha condição tecnológica de fazer um carro campeão. E se aqueles carros 95, 96, 97 tivessem o Senna, olha aí, o Senna tinha tantos títulos, até ou mais até do que o Schumacher. Eu não sei se o Schumacher teria conquistado tantos campeonatos quanto o Senna conquistaria se tivesse sobrevivido, se tivesse vivido e sido piloto da Williams até 97. Até porque a gente sabe que tinha o desejo oculto do Ayrton de ser piloto da Ferrari. Mas ele sabia que a Ferrari, nas condições em que estava, ele não ia ser campeão, tanto que ele recusa uma proposta da Ferrari para ser piloto da Williams, e o pessoal falando, vai, reconstrói a Ferrari, vira Deus e vai ser campeão do mundo. Todo mundo falava isso, se aposenta no auge. Ele falou, não, eu quero ser campeão primeiro pela Williams, para depois eu ir para a Ferrari. Quer dizer, ele estava esperando alguém aprontar a cama para ele andar. O Jean Todt estava começando o processo de reconstrução da equipe.
E vocês vejam a ironia. Quem assina o contrato que estava pronto para o Ayrton é o Schumacher. Olha a ironia do destino. Eles mudaram cláusulas, mas a minuta de contrato era exatamente a mesma que a Ferrari apresentou para o Michael Schumacher. Foi a mesma que eles deram para o Senna assinar entre 93 e 94. O Senna não quis assinar o contrato. Ele ia correr com o Berger, o escudeiro, o amigo, conforto. A Ferrari dispensaria o Alesi, acredito eu que ela seria capaz de fazer isso. Mas acabou que não aconteceu. Eu vi uma foto da coluna do volante com a coluna de direção, né, ali na cena do acidente no chão. Então, assim, tava nitidamente o volante, a coluna nela, assim, quebrada, Sim. porque o volante sai sozinho. Sai né? sozinho. Agora, na investigação, você acompanhou, deu para afirmar que a coluna quebrou antes do acidente ou por causa do impacto do muro? Não, ela quebrou antes do acidente. Como eu que tenho é possível certeza. afirmar algo assim? Porque é o seguinte, quando o Ayrton, você vê que ele, na última imagem que é cortada antes da câmera de fora, da câmera geral da curva Tamburello, ele faz o movimento que é um movimento assim bem simples, porque a curva Tamburello, você só mudava um pouco o volante de curso que o carro obedecia, porque era uma curva praticamente flat. Você fazia rápida aquela curva, era um trecho muito rápido, da reta até a Villeneuve, você fazia aquilo ali de pé no fundo. Então, quando ele move, não responde, e ele tenta frear o carro. Ele botou o pé no freio, a velocidade do impacto é 216 km por hora. Você faz aquela curva ali a quase 300. O Senna, num mísero espaço de segundo, ele tentou reduzir marcha e frear, para tentar minimizar, porque ele sabia que ele ia bater. E dependendo do ângulo do impacto, ele talvez sobrevivesse. Mas aí veio a danada da barra da suspensão, que se quebra e a guarnição vara o capacete do Ayrton na borracha. Foi na borracha que pega aqui, exatamente aqui. E aqui é uma área de muita circulação sanguínea. Então, as lesões foram provocadas por conta de uma perfuração. O capacete do Ayrton está inteiro. Todo mundo fala, o capacete dele estava absolutamente intacto no acidente. Mas jorrou, brotava sangue daqui, porque a barra da suspensão, que era ligada ao cockpit, a estrutura do carro, a célula de sobrevivência, essa barra tinha uma lança, uma ponta, parecia um estilete, e pela velocidade ela perfura o crânio do Ayrton, pela guarnição de borracha. Aí você vê que foi simplesmente tenebroso, né? Ver, poxa, Piquet tinha batido ali em 87, sobreviveu. Berger bateu em 89, o carro pegou fogo, ele sobreviveu. As imagens do acidente, só a lateral direita do carro do Ayrton está destruída. O resto do carro ficou inteiro. Ele teve o instinto para se manter vivo. Mas aí é impressionante, é impressionante. É porque era para ser, infelizmente era para acontecer. Sabe, muita gente acredita que essas coisas não acontecem por acaso, que tem que acontecer para que as pessoas, de repente, mudem a sua atitude, ou para que se mude um conceito. Então, tiveram que levar o maior de todos na época. A gente não pode desmentir que o Senna era o maior piloto da sua geração. Que estava ali, o Prost e o Piquet eram grandes rivais, o Mansell não estava na Indy. Então, toda aquela geração, para mim, a maior de todas da Fórmula 1 que eu vi correr, Senna, Piquet, Mansell e Prost, só estava representada pelo Ayrton naquela época. E o maior dos quatro que estava ali, ainda correndo, foi embora. É porque tinha que ser. Infelizmente, tinha que ser. O vídeo da câmera on-board que você mencionou aí, ele foi cortado exatamente na hora que ele perdeu a trajetória. Sim. Por quê? Esse vídeo, o que acontece? Por que Esse vídeo nunca vai ser revelado. Se ele existe, ele nunca vai ser revelado. Isso vai ser um segredo de polichinelo. Porque
é óbvio que numa situação como essa eles não querem expor os fatos como eles têm que ser expostos. Tem muito interesse em jogo, né? A gente sabe que o automobilismo, infelizmente, além de esporte, é business, é investimento. E vai de encontro à necessidade de você ter uma corrida acontecendo, não importa os acontecimentos dentro da pista. Tá? Com a morte do Ratzenberger no sábado, já não deveria ter sido cancelado? Poderia ter sido cancelado. Poderia ter sido cancelado. Porque, para mim, Rodrigo, e acho que para muitos de vocês que estão acompanhando essa nossa entrevista, o Roland morreu lá. Como também acho que o Ayrton morreu na pista. Não foi declarada a morte lá? Não podia ser declarada, porque se você declara a morte na pista, a corrida era automaticamente cancelada. Então você tinha todos os riscos de um cancelamento de uma corrida por causa de um acidente como aquele do Ratzenberger, e se perderia dinheiro. E o Bernie é um homem muito ambicioso, sempre foi. Dizem que o coração do Bernie Ecclestone é de pedra. Acredito até que seja. Mas aquele homem já chorou por um piloto, pelo Moco, quando o Zé Carlos Patti morreu em 77 de avião, aqui em São Paulo, lá em Mariporã. O Bernie ficou muito tocado, porque o Bernie acreditava que o Moco podia ser campeão mundial de Fórmula 1 pela equipe dele. Então, com o Nelson, ele não tinha muita intimidade, mas admirava o talento do Piquet, tanto que o manteve preso sob contrato por 7 anos. O Nelson tinha prazer de trabalhar com o Gordon Murray. O Nelson gostava da Brabham, porque não era encheção de saco. Mas o Bernie era um cara muito frio no relacionamento com a própria equipe, com o Herbie Blasch, com o Charlie Whiting, com o Gordon Murray, que eram os homens de confiança dele, e propriamente com o Nelson, porque para ele a Fórmula 1 era um negócio. A partir do momento em que ele começou a travar uma guerra de ego com o Jean-Marie Balestre, que marcou toda uma geração, todos os anos 80, você tinha uma picuinha entre o Balestre e o Ecclestone. Os anos 90, e depois o próprio Bernie arquiteta a derrubada, a puxada de tapete do Balestre para pôr um capacho dele, que é o Max Mosley, na presidência da FIA. Então você vê o nível de caráter que o Bernie tem. O Bernie é um sujeito que, para ser o dono da Fórmula 1, ele foi capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive até de passar, sabe, do limite ético para fazer essa corrida de Imola acontecer, como também o GP da Itália de 78 aconteceu, e ele já era o homem forte da Fórmula 1, mas olha, o GP da Itália teve que acontecer porque houve o acidente do Ronnie Peterson, bateu-se, e o Ronnie Peterson estava vivo quando foi retirado do carro. O Jochen Rindt morreu em 70, após um acidente no treino classificatório para o GP da Itália. Você vê como a Itália é complicada. Por conta desse acidente, o Colin foi acusado de negligência e tinha um processo nas costas. A Williams também foi acionada na justiça. A Lotus voltaria a ser acionada na justiça por conta da morte do Peterson em 78. A Itália, nesse aspecto, ela sempre foi muito dura. Mas você vê que não impediu, não houve nenhum empecilho, não houve nenhum impedimento para que a corrida realizasse. Tanto em 71, depois da morte do Rindt, como em 79, depois da morte do Peterson, como no mesmo fim de semana, tivemos o GP de San Marino, depois do Ratzenberger ter morrido e daquele acidente do Ayrton. Inacreditável. A que ponto chega o ser humano? A responsabilização penal, no caso de acidentes fatais, ela existe, então, dependendo da lei do país? Exatamente. Exatamente. Mas, no geral, pelo que eu sei, quando você tem uma morte declarada na pista, uma prova de automobilismo não tem o menor sentido dela acontecer, a menos que ela esteja acontecendo. Nós já tivemos também acidentes fatais em Le Mans, no meio da prova. O Alan Simonsen foi um, que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, morreu num desastre nas 24 horas de Le Mans. A corrida seguiu até o final, porque era o automobilismo e a prova seguiu e a equipe seguiu. Eles honraram o piloto. Mas em alguns casos, por exemplo, a Itália tem a responsabilidade penal. Isso que eu falei do Chapman. O Chapman foi o primeiro exemplo.
O Chapman teve o Hint morto. Em 61 do passado, também o Clark foi responsabilizado. Passou também por perrengue na justiça por causa da morte do Wolfgang von Trips. Olha só quantas coisas acontecendo na Itália. Relacionadas com mortes e justiça envolvida. No caso do Hint foi surpreendente porque o Chapman ele fazia o máximo para não se envolver com o problema. E no ano seguinte ele nem inscreveu a equipe Gold Leaf Lotus. Quem vai é uma outra equipe com o nome fantasia, com o Emerson andando no Lotus Turbine, o carro preto e dourado. No ano seguinte, o Collins, já sabendo que podia ter problema de arresto judicial dos seus equipamentos, ele tinha uma carreta na França, preparada para atravessar o território e ir para Monza para fazer o GP da Itália. Ele nunca precisou tanto da carreta, porque o caminhão que transportava os equipamentos do Emerson capotou chegando no autódromo. E o Emerson, com aquele carro lá, que estava na França, o equipamento extra, era um carro reserva, foi para o GP da Itália e foi campeão mundial. Aí foi a volta por cima do Collins, depois teve Ronnie Peterson em Monza. E teve o caso do Ayrton, em que a Williams ela passou por essa questão judicial. O Frank, que é um homem saúde muito abalada, deve ter ficado exponencialmente pior depois daquilo. Então, tudo da equipe, a responsabilidade acabou ficando mais por conta do Patrick Head e do Adrian Newey, que eram, respectivamente, o homem forte do Frank, na área de pista, e o engenheiro-chefe, o designer do carro. A situação judicial acabou ficando muito mais em cima dos dois mesmo, e eles depois responderam sobre um processo e tal, mas a Williams acabou até absolvida, porque ficou-se constatado que o problema mesmo foi... なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。A coluna de direção, é claro que não foi proposital aquele acidente, foi uma fatalidade, mas cogitou-se a equipe ser punida, seus representantes presos, enfim, enfrentarem um longo processo, depois o caso acabou arquivado, acho que para o bem de todo mundo, porque, embora a gente saiba que a legislação da Itália trabalha assim, não foi proposital, não foi um assassinato, foi um acidente de percurso que acabou tirando o Ayrton da Fórmula 1. Um acidente que, como eu falei, afetou o Brasil, mas você mesmo falou, afetou o automobilismo internacional, mundial, né? De uma forma geral. Mas aqui no Brasil nós tivemos aí a perda de um ídolo e com certeza refletiu aí numa audiência, uma perda de audiência. Sim. E acaba refletindo também no cenário atual, né? Claro. E hoje, o que a gente está colhendo hoje de ter poucos pilotos que possam estar numa Fórmula 1. É tudo a perda da referência. Vem tudo de uma perda de referência. É tudo a perda da referência. Exatamente. É a perda do ídolo. O que pode ser feito hoje para a gente tentar recuperar, Popularizar mais. Olha só, o Felipe Alexandre e amigos que estão acompanhando a gente, é o seguinte. Nós temos hoje um problema de identidade do automobilismo no Brasil, porque não somos como a Argentina. A Argentina, o torcedor argentino ama automobilismo. O brasileiro não gosta de automobilismo. O brasileiro gosta de vencedor. O Ayrton era um vencedor. O Nelson foi um vencedor. O Emerson Fittipaldi também. A partir do momento em que foram essas três figuras exponenciais do esporte indo embora, 2 por aposentadoria, 1 por morte absolutamente precoce, nós ficamos órfãos de referências, e mesmo aqueles pilotos que vieram depois, uma geração para lá talentosa, não há como negar que nós tivemos excelentes pilotos aí, eles não conseguiram capitalizar para si a idolatria que o Ayrton tinha, que o Piquet teve, até pelo jeito sacana do Nelson, um personagem, um Romário do automobilismo, até brinquei uma vez numa coluna minha, eu comparava o Piquet ao Romário, por ele ser o cara avesso a ser bom moço, sabe,
A relação dele com a imprensa era zero, ele não tolerava pergunta idiota, era um cara que queria saber de guiar carro e nada mais. E vive a vida dele. E tá certo. Tá aí vivo. Quase, vai fazer 65 anos no ano que vem, tá aí também. Emerson vai fazer 70 agora, dia 12. Tá lá. Problemas dele, problemas são dele. Eu vou emitir opinião a respeito do que eu não sei. Mas a modo Ayrton, ela foi fundo ali naquele momento, mas a gente sabia que poderia trazer sérias consequências no futuro. A perda do referencial, da perda também de uma confederação brasileira mais atuante no sentido de manter o esporte vivo no Brasil e não ser hoje apenas e tão somente responsável por emissão de carteirinha, fiscalização e supervisão. Acho que a confederação tem que se preocupar com o esporte como um todo e não o dirigente ir para Paris de primeira classe para participar de congresso da FIA e depois vir dizer: porque nós vamos tentar uma vaga no Conselho Mundial, o Brasil não pertence mais nem ao Conselho Mundial, o Paraguai está no Conselho Mundial da FIA, gente. O Paraguai que é minúsculo, é o nosso país vizinho. Nós somos quase um continente, o Paraguai tinha uma vaga no Conselho Mundial da FIA. Não sei nem se ainda tem, mas eu lembro de ter tido uma vaga no Conselho Mundial. Isso é um assinte. Isso é uma vergonha. Sabe? E eu como uma pessoa que sempre lutei pelo interesse do esporte, as críticas que foram às vezes soaram mal aos ouvidos das pessoas, não são para destruir ninguém. As críticas são para que esse esporte não morra. Que o esporte está morrendo no Brasil, está todo mundo aí vendo. A morte do automobilismo no Brasil a olhos vistos, patrocinada pelo fim de Jacarepaguá, pelo fim de Brasília, Curitiba quase foi, e agora Interlagos, olha aí. Esse negócio de privatização de Interlagos, vocês tomem cuidado, porque é um caminho muito perigoso para a extinção. Todo cuidado é pouco. A gente vai ter o GP do Brasil de 2017, Deus sabe como que vai acontecer. Eu espero que parem com essa palhaçada de ficar fazendo reforma todo ano para não prejudicar o calendário do regional, o calendário do brasileiro. Chega! Para que mais reforma em Interlagos? Para quê? Para sugar o dinheiro público? Que é o que parece? Né? Não fizeram lá a obra? Não maquiaram lá o paddock? Querem fazer o box novo? Façam. E seja a última. Não precisamos mais. Não precisamos mais, gente. Para quê? O que a gente precisa é ter praça. Cadê o Autódromo do Rio? CBA, cadê o Autódromo do Rio? Cadê a Prefeitura do Rio? Cadê o Governo Federal? Cadê Brasília? É o que a gente quer saber. O público quer saber. Cadê os novos autódromos? A Argentina tem 30 pistas. O Brasil tem, contando nos dedos, menos do que isso, tem 10, 11, sei lá. A Argentina tem 30, 30. E um automobilismo atuante. Torcida por marca, públicos de 50, 60, 70 mil pessoas. E o que é que nós temos aqui? Autódromos às moscas. Provas para ninguém. Corrida para empresário. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer. É isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Perfeito, Rodrigo. Pô, agradeço aí de coração você ter aceitado aí o nosso convite. E tenho certeza que tudo que você disse aqui é de um valor assim inestimável para que as pessoas que estejam escutando repassem isso para outros amantes do esporte motor, que chegue realmente a quem vota, sim. Quem tem aí o poder de voto. Infelizmente, o poder do voto é das federações, é também uma outra estrutura arcaica. Então, você, presidente de federação, que porventura venha a ouvir esse debate aqui, pensa com carinho. Pensa com carinho, porque depende de você o futuro do automobilismo no Brasil. Depende a nossa sobrevivência, a sua, a minha, de todos os envolvidos. São empregos em jogo, são famílias que podem perder o seu ganha-pão. Aliás, muitas delas já perderam com o fim de autódromos, então pensem. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de sangue novo, precisamos respirar ares novos. Chega de mesmice, chega de continuismo.
Vamos nos unir. A gente precisa se unir, precisa trazer propostas concretas, honestas, claras, que venham para o bem do automobilismo, para que nós da imprensa possamos fazer o nosso papel. Que nós, infelizmente, também estamos perdendo espaço. Jornal já não dá mais espaço para o automobilismo. A rádio, praticamente também não dá. A televisão, está aí. Mas, TV aberta, daqui a pouco, podem esquecer. Qual vai ser o caminho? A internet. Então, é isso. A gente tem que se modernizar, tem que trazer a verdade, sobretudo a verdade. E a verdade é, vamos pensar no automobilismo como ele tem que ser pensado de uma forma dinâmica, de uma forma digna, fomentar de novo o esporte como tem que ser fomentado, começar do zero, quem sabe começar do zero não seja uma boa, né? E trazer aí uma nova perspectiva, porque a atual não está boa não. Eu queria agradecer de coração vocês pela oportunidade de estar aqui participando e deixar aqui meu recado, para que todos vocês continuem nos acompanhando, torcendo para que as coisas mudem. É o que eu desejo de coração, que o esporte continue, porque é aquilo, dirigente vai piloto, mas o esporte tem que ficar. O automobilismo tem que ficar independentemente de ego, independentemente de ser o Rodrigo aqui comentando, de ser o fulano, o cicrano, o beltrano narrando, o fulaninho correndo, ele tem que ficar. E o automobilismo é um esporte fora de série. Eu sou apaixonado por isso, cara. É por isso que eu tô aqui, tô levantando essa bandeira, tô defendendo essa bandeira com unhas e dentes, porque eu acho que no meu lugar outros também gostariam de fazer o mesmo. E eu tô tendo essa oportunidade para defender o que eu sinto, as minhas ideias, a minha linha de pensamento. Eu sei que muitos não vão concordar com ela, eu sei que vários vão concordar com o que eu tô dizendo aqui. Que isso sirva de lição, que essas palavras entrem, não como um mantra, mas como... Sabe, que a gente possa deixar as escaramuças de lado, os egos, e trabalhar por uma coisa chamada união em prol do automobilismo brasileiro. Valeu. Perfeito. Obrigado, Rodrigo.
Você é fã de Fórmula 1 e gosta de correr de kart? Aprenda a pilotar de forma competitiva e a participar de campeonatos disputando a vitória. Conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com todos os cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. Por apenas R$ 29,90 por mês, você tem acesso a mais de 150 títulos criados para você se tornar um piloto de kart completo. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para acessar 100% do conteúdo em kartflix.com.br. Inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações para ser avisado de novo vídeo quando lançarmos. Te vejo no próximo vídeo.